Será que Jesus vai voltar? Se ele vai voltar, quando ele vai voltar? Como será a volta de Jesus? Qual é o objetivo da volta de Jesus Cristo? Será que vai haver um fim do mundo? Meu nome é Geraldo Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito dessas perguntas. Isso não é de se estranhar, porque até os apóstolos tiveram. Olha só, eu vou ler aqui Mateus capítulo 24. Olha só, Mateus 24, 1, 2 e 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os próprios apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo íntimos, eles tiveram dúvidas, curiosidades, eles queriam saber mais a respeito da volta de Jesus Cristo. E muitas pessoas com certeza têm dúvidas, outros querem saber mais a respeito desse assunto. É exatamente com o objetivo de atender essa demanda que eu vou estar gravando aqui uma série de vídeos falando desse assunto muito importante, que eu creio que é do interesse de praticamente todo mundo. Eu acredito e penso que todo mundo deveria saber desse assunto, pelo menos ter noção desse assunto que é muito importante. Bom, quando você vai estudar teologia sistemática, existe uma matéria que ela tem como objetivo estudar esse assunto, buscar respostas, buscar fundamentos para esse assunto, esse tipo de questionamento. E essa matéria chama-se escatologia. A palavra escatologia vem do grego escatologia. Escato traz a ideia de último, logia, estudo. Então nós podemos definir como estudo das últimas coisas, ou doutrina das últimas coisas. Enfim, vai tratar dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Essa doutrina, esse tema essa matéria é chamada de escatologia. Bom, eu quero fazer aqui hoje só uma introdução básica do assunto que a gente vai estar falando. A gente vai estar gravando uma série de vídeos para falar desse assunto, porque é um assunto muito grande, muito complexo, e seria impossível eu falar disso aqui em apenas um vídeo desse aqui. Então a gente vai estar gravando uma série de vídeos falando desse assunto. E hoje eu quero fazer aqui só uma breve introdução. Bom, a escatologia, ela trabalha com esse tema, com esse questionamento sobre a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Então, todo texto na Bíblia que fala da volta de Jesus, do fim do mundo, ele é trabalhado na matéria chamada escatologia. Bom, a escatologia, ela tem pelo menos dois métodos para interpretar os textos que vão falar da volta de Jesus Cristo e do fim de todas as coisas. Pelo menos dois métodos. O primeiro método é o método alegórico. E com certeza talvez você já sabe. O método alegórico é o seguinte: ele quando encontra um texto, um versículo na Bíblia Sagrada, ele não vai focar no primeiro sentido, no sentido primário, no primeiro sentido do texto. Por exemplo, quando se trata do milênio, uma pessoa que faz interpretação alegórica, ele utiliza esse método, ele vai ler lá que Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos. Aí ele vai dizer assim, bom, esses 1000 anos não significam realmente 1000 anos. Esses 1000 anos são um tempo, né? Então eles usam esse método de interpretação, o método alegórico. O segundo método, do qual eu sou adepto, eu utilizo ele, concordo com ele, é o método literal ou o método histórico-gramatical. Bom, esse método, ele olha para o texto bíblico e ele reconhece e aceita o primeiro sentido real da palavra. Por exemplo, na minha linha de raciocínio, de interpretação literal, histórico-gramatical, quando eu olho ali, Jesus vai reinar 1000 anos na Terra. Jesus vai reinar 1000 anos na Terra, de forma literal, do jeito que está escrito ali. É claro que existe, a gente tem que ter bom senso. Tem textos, tem versículos no Novo Testamento, no Antigo, que você não pode fazer uma interpretação literal, não tem como. Então, é questão de bom senso. Por exemplo, em Apocalipse fala sobre a besta que subiu do mar.
Tem lógica uma besta subir do mar? Não, não tem lógica. Isso aí, com lógica, isso aí não faz nenhum sentido. Então, quando não faz nenhum sentido, então é uma figura de linguagem, você vai apelar para outros métodos de interpretação. Você pode considerar que seja uma alegoria, uma hipérbole e assim sucessivamente. Pois bem, então, dois métodos, alegórico e o método literal. Agora, não fica só por aí. Esses são os dois métodos. Agora, existe pelo menos 4 escolas que procuram interpretar o Apocalipse. Pelo menos 4. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma dessas 4. Quem sabe no próximo vídeo a gente pode estar falando mais detalhado sobre essas escolas. 4 escolas de interpretação. São 4 modelos de interpretação, 4 vertentes, 4 linhas de raciocínio de interpretação do Apocalipse. A primeira é a escola idealista. A escola idealista, por exemplo, quando ela vai olhar o Apocalipse, que está recheado de profecias, ela não vê no livro de Apocalipse nada profético, nada histórico. Ela vê ali uma luta, por exemplo, do bem contra o mal. E aquilo ali, ela vai tirar aplicações práticas e morais para a nossa vida. Ela não vê nada de histórico, de profético no livro de Apocalipse, por exemplo, que é um livro totalmente escatológico. Ela não vê, ela tem essa visão da volta de Jesus e do fim dos tempos. A segunda escola de interpretação é a historicista. A escola historicista, ela vê, ela tem uma maneira de interpretar assim. Bom, algumas coisas já se cumpriram, outras estão cumprindo, outras vão se cumprir. Ela vai interpretando esses textos escatológicos à medida que a história da humanidade vai acontecendo. A terceira escola é a preterista. A preterista, ela pega todos os textos relacionados à volta de Jesus, ao fim dos tempos, todos os textos escatológicos e aplicam ele no primeiro século. Por isso fala preterista. Ela acredita que o livro de Apocalipse, inclusive o livro de Apocalipse, foi escrito para consolar e confortar os cristãos do primeiro século, que estavam sofrendo uma perseguição ferrenha. E agora, por último, a escola de interpretação futurista. Essa eu sou adepto dela, eu concordo com ela, esse é o meu modelo de interpretação. A escola futurista, ela vai olhar, por exemplo, para o livro de Apocalipse. Eu acredito que o capítulo 1, 2, 3 e 4 já se cumpriu. Agora, do 5 a seguir até o final, vai se cumprir num futuro próximo. Vamos dizer assim, última geração da igreja na Terra, da última geração de cristãos na Terra. Enquanto o preterismo acredita que as profecias do Apocalipse elas já se cumpriram no primeiro século, o futurista acredita que vai se cumprir no último século. E agora eu vou te dar aqui um esboço, mais ou menos, do que vai acontecer, como vai acontecer. E depois, é claro, eu vou estar gravando o vídeo um por um, tópico por tópico, para a gente estar trazendo para você de forma mais detalhada esse assunto. Bom, como um futurista vê o fim do mundo, o fim de todas as coisas e a volta de Jesus? Bom, para um futurista, assim como eu sou, eu penso o seguinte, eu entendo o seguinte, nós estamos nesse exato momento vivendo o princípio de dores, um momento muito difícil na Terra. A Bíblia chega a dizer, usando uma linguagem figurada, que esse princípio de dores é comparado a uma mulher grávida que está para dar à luz. Então, à medida que vai chegando o dia da criança nascer, essas dores vão aumentando, as dores de parto vão aumentando até no momento da criança nascer. Então nós acreditamos que, à medida que o fim se aproxima, as coisas vão tornar-se pior, cada dia vai ficar mais difícil, coisas terríveis vão acontecer. Eu vou falar nisso nos próximos vídeos, ok? Então nós estamos vivendo no momento o princípio de dores. A qualquer momento, porque Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, então a qualquer momento Jesus vai voltar. E essa volta de Jesus, nós entendemos que ela é chamada de arrebatamento. Talvez você já ouviu falar desse termo, arrebatamento. Então, a qualquer momento, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, os fiéis. O que vai acontecer? Vai acontecer uma ressurreição das pessoas fiéis que morreram. Elas vão se unir juntamente com as pessoas que estão vivas, fiéis, e elas serão arrebatadas. Então, nós, os fiéis, encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens. Quando a igreja, os fiéis, encontrarem com Jesus nas nuvens, o que vai acontecer? Vai acontecer que a igreja ela vai participar do tribunal de Cristo, onde ela vai estar recebendo um galardão pelo seu trabalho em prol do reino de Deus aqui na terra.
Assim que ela receber esse galardão, ela vai adentrar as mansões celestiais para participar das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja lá em cima vai estar participando das bodas do Cordeiro, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Nós não acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação de jeito nenhum. Essa é a nossa linha de pensamento. Então, veja bem, a igreja vai estar no céu recebendo o seu galardão. Quando chegar um certo período, que a Bíblia chega a dizer 7 anos, o anticristo, ele vai se manifestar, ele já vai estar se manifestado, ele vai reinar na terra durante 7 anos. E no final desses 7 anos, o anticristo ele vai reunir os reinos da terra para tentar destruir, acabar com a nação de Israel, que Deus vai tratar com a nação de Israel durante a grande tribulação. Quando o anticristo fizer essa reunião para tentar acabar com a nação de Israel, Jesus vai voltar com a igreja glorificada e ele vai aniquilar o anticristo e ele vai livrar Israel e vai inaugurar um milênio aqui na terra. E ele vai reinar por 1000 anos literais aqui na terra. Quando vencer esses 1000 anos, Satanás será solto e a gente vai estar explicando isso mais detalhado no decorrer dos vídeos. Então, da série que a gente vai estar fazendo. Então, Satanás será solto, ele vai fazer sua última investida contra o povo de Deus e, por fim, ele vai ser lançado no lago de fogo. Depois vai acontecer o juízo final. Todas as pessoas que foram infiéis a Deus durante suas vidas aqui na terra serão ressuscitadas, julgadas e condenadas no lago de fogo para todo sempre. E aí depois Deus vai destruir os céus e a terra que agora existe, vai criar novos céus e nova terra, e aí sim a gente vai ver eternamente com Cristo na glória. Então é mais ou menos isso. Eu falei bem básico, mas eu vou estar falando ponto por ponto. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o princípio de dores. Como vai ser o princípio de dores, o que é esse princípio de dores e quando mais ou menos ele vai terminar. Eu vou estar falando disso no próximo vídeo. Então eu quero convidar você que tem interesse em conhecer mais esse assunto, você que tem dúvidas, eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar você a ter uma compreensão mais ampla a respeito desse assunto que é muito importante, que é a volta de Jesus Cristo e o fim de todas as coisas. Então eu vou ficar por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não assinou, não ativou aí o sininho das notificações, ative aí para você estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Dê um like aí para ajudar o nosso trabalho, né? E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!